Eu queria conversar com vocês nessa noite, aliás, nessa manhã, desculpem, né, sobre algo que fala muito no meu coração. Quem me conhece, e quem conhece a família da fé há um bom tempo, há mais tempo, sabe o quanto isso mexe comigo, né? E eu quero, nessa manhã, eu quero te perguntar, eu queria te fazer uma pergunta: qual é a tua missão? Qual é a missão que Deus deu para você viver? Eu queria a atenção de todos vocês para essa palavra. Sabe que a gente vive num tempo em que a gente discute qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é o propósito. E às vezes isso parece que cria até uma certa confusão na mente das pessoas, porque a pessoa não sabe se está falando de uma coisa ou de outra. Então eu queria simplificar. O que Deus tem para a nossa vida? Mano, essa palavra, sem dúvida, é a palavra que mais eu tenho meditado e mergulhado nos últimos anos. O que Deus tem para a tua vida? Se você pode interagir conosco através do nosso bate-papo aí, do Facebook ou do YouTube. Nós temos uma equipe ali que está atenta, né? Você pode interagir com a gente. E eu queria que você pensasse, que você ouvisse essa história. Eu queria te perguntar, quem de nós aqui conhece essa história? É de um empresário, um homem muito bem sucedido, um homem que já tinha conquistado aquilo que a maioria de nós quer: estabilidade, tinha êxito nos seus negócios, era um homem de grandes posses. Ele já tinha lá os seus 70 anos. E ele estava em uma de suas propriedades, onde seus negócios aconteciam. Ele estava feliz, porque tinha realizado tudo aquilo. Mas ele estava caminhando e esse homem se perguntou, e ele perguntou para Deus: Deus, Tu tens alguma coisa a mais para mim, Deus? Tem alguma coisa a mais para mim realizar nessa terra? Às vezes eu penso que tem mais. E essa é uma pergunta que a gente deveria de se fazer. Independente de como está a sua vida, se tudo que você sonhou está acontecendo, ou se nada do que você sonhou está acontecendo. Se tudo que está nos teus planos você está vivendo, ou se você fez planos para 2020, 2021, e parece que essa pandemia veio e atrapalhou tudo. Ou quem sabe não, quem sabe essa pandemia veio e impulsionou. Mas a pergunta que eu queria te fazer nessa manhã é: você já parou para se perguntar isso? Apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar de todas as experiências que eu tenho tido, do sucesso ou do fracasso, qual é a missão de Deus para mim? O que Deus tem para mim? É isso? Tem mais? Ou não é nada disso? Já parou para pensar nisso? Talvez você seja um empresário que esteja tendo muito êxito no que você faz. E talvez as pessoas olhem para ti e digam, e pensem assim: que homem de sorte. Ele está vivendo tudo que a maioria das pessoas queria viver. Mas talvez você mesmo olha para você e diz: cara, tem mais. Deus tem algo a mais para mim. Eu me percebo que Deus está me chamando para algo específico, especial na minha vida. Já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar se você está vivendo o que realmente Deus te chamou para viver? E esse homem, ele chegou um momento da vida dele, já com mais de 70 anos, depois de ter conquistado tudo que aparentemente as pessoas querem, ele se perguntou e disse: Deus, você tem algo para mim? E Deus chega para esse homem: eu quero saber, quem primeiro descobrir essa história, quem é esse homem, coloca aí no bate-papo, ou se está aqui na igreja, se é um de vocês aqui da igreja, grita em voz alta aí, é tal, quero ver se vocês vão descobrir. E esse homem
chega para Deus e Deus chega para esse homem e diz assim: eu tenho muito mais para ti. Aliás, a tua missão ainda vai começar. Aquilo que existe, que eu tenho preparado, ainda nem iniciou. Alguém sabe quem é esse homem? Eu vou dar uma dica, eu vou entregar. Aí não vale a pena, mas eu vou dar uma dica. Então, esse homem começa a caminhar e Deus fala com esse homem e diz assim: ei, olha para o céu. Alguém sabe quem é? Abraão. Deus diz assim: olha para o céu. Depois Deus diz: olha para a areia. E Deus então faz Abraão pensar. E Abraão, no meio da sua terra, um homem exitoso, um homem que tinha vivido já muitas experiências, uma família consolidada, com negócios consolidados, ele chega para Deus e diz: Deus, não está certo. Em outras palavras, ele diz: tem algo que eu ainda não alcancei, que eu ainda não descobri. E então o Senhor se manifesta para ele e diz: Abraão, eu ainda tenho para ti, que de ti eu farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Está apenas começando, Abraão. E eu queria dizer para você nessa manhã, preste atenção, o que eu tenho para ti, o Senhor está mandando te dizer, está começando. Tem algo a mais que Deus quer fazer na sua vida. Tem mais de Deus. E nós temos crido, vivido, trabalhado, gente, para ser uma igreja simples. Para sermos uma igreja que cumpre a sua missão. Aliás, que cumpre a missão de Deus para essa terra. E tudo que queremos ser como igreja não pode acontecer a partir de uma visão apenas. Não pode vir através de planejamento estratégico, através de ações estratégicas. Não, preste atenção, você que está atento. Tudo que Deus quer fazer com a sua igreja passa por vocês. A igreja é nós, a igreja é um corpo. Não tem como viver o que Deus tem para nós se todos nós não entendermos essa missão. Se nós não tivermos este sonho, se a gente não viver junto o sonho de ser uma igreja simples e que, como a igreja de Atos, uma igreja que transformava o mundo à sua volta. Não há como uma igreja assim ser feita a partir de um púlpito. Esse projeto, esse sonho deve nascer no coração de todos nós. Você sabe que a minha oração nos últimos anos, meses, tem se intensificado, e cada dia eu tenho orado para que Deus traga para congregar com a gente pessoas que queiram viver a simplicidade da missão. Então presta atenção, se você está chegando agora, você foi encontrado por uma oração, e presta atenção, pessoas complicadas, pessoas difíceis, que querem uma igreja complexa, uma igreja cheia de barreiras. Não é por isso que nós temos orado. A nossa oração nós queremos viver a simplicidade da missão, o mais importante que Deus tem para nós. Ser simples não é fácil, mas é possível, em nome de Jesus. Nós precisamos olhar para isso. A minha oração tem sido essa: envia pessoas que queiram viver a experiência da igreja simples. A gente faz muita coisa como igreja, mas poucas coisas são necessárias. Eu quero te perguntar: você está disposto a orar, a se colocar, a buscar a Deus, para que a gente viva junto essa igreja?
Essa semana eu venho falando toda semana nas lives sobre amar a Deus, sobre amar as pessoas, e isso é ser igreja. E muitos de nós, a gente às vezes não vive, sabe, presta atenção, muitas vezes nós somos cristãos há anos, e nós temos diversos, dentro de nós diversas crises, porque nós não entendemos o principal. Olha para mim aqui bem pertinho, vem cá. Deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre nós. Ei, o que Deus tem para ti não é sobre ti. Nós temos feito durante anos a pergunta errada. Qual é a pergunta errada? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual o teu propósito para a minha vida? Sabe aquele botãozinho que a gente aperta quando a resposta é errada? Desculpa pela capacidade de sonoplastia inferior aqui, ó. Mas olha aqui, pergunta errada. A pergunta certa não é qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, qual é o propósito de Deus para a minha vida. A gente às vezes quer que Deus se encaixe na nossa vida, que o que Deus tem seja feito sob medida para nós. Não, presta atenção, não é uma visão sob medida para você. Por quê? Porque eu e nem tu, nós não somos o centro do mundo. Deus não faz a sua obra pensando apenas em um. Essa é uma visão equivocada da vida com Deus. O que Deus tem para mim? Pergunta errada. E essa pergunta jamais vai encontrar uma resposta em Deus. Quando Abraão se encontra com Deus nesse lugar de crise, Deus diz para ele: eu tenho um plano para o mundo, eu tenho um plano para os homens, eu tenho uma missão para a igreja, para os homens. E Deus diz: Abraão, eu quero te inserir na minha missão. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus está te chamando não para cumprir a tua missão, mas para cumprir a missão que Ele tem para nós. Alguém pode dizer amém aí? Aqui também? É a missão que Ele tem para nós. A pergunta certa é: qual é a missão de Deus? O que Deus está fazendo? O que Deus quer fazer? Qual é o projeto, o plano de Deus? E então eu devo me encaixar no que Deus tem para fazer. Às vezes, sabe qual é o problema da nossa maneira de enxergar o reino de Deus? É pensar: mas espera aí, qual é o meu desenho? Ei, olha para mim aqui. A pergunta certa é: o que Deus quer fazer em Pelotas? O que Deus quer fazer no Rio Grande do Sul? Qual é a missão de Deus para o Brasil? E onde e como eu posso contribuir para que aquilo que Deus está fazendo passe pela minha vida? Como que eu, como igreja, posso cumprir essa simples missão? Como que eu posso simplesmente parar de perder o meu foco com tantas coisas e viver a missão de Deus para a terra? E eu quero participar disso. Quem está me entendendo? Isso é uma quebra de paradigma, é uma mudança, é disruptível entender isso. Por quê? Porque a gente entende o que é cosmovisão. Não é sobre ti, meu filho. E o problema é esse. Sabe por que muitas vezes nós, igreja, nós às vezes nos tornamos irrelevantes? Porque enquanto a gente se reúne para cada um viver uma missão, a sua missão, o seu propósito, nós fatiamos a igreja e perdemos força. A missão é de Deus, o propósito é de Deus. Deus disse a Abraão:
eu vou fazer de ti uma grande nação. Não tinha a ver com Abraão, tinha a ver com Deus. E Abraão se colocou no lugar certo, e Deus disse: então é você, então de ti eu vou fazer uma nação. E não parava em Abraão, não tinha a ver com ele, tinha a ver com Deus. Deixa eu te dizer, Deus vai despertar teu coração para uma missão que Ele tem nessa terra. Irmãos, eu tenho orado e buscado a Deus e chorado na presença de Deus, porque essa pergunta, a resposta a essa pergunta tem levado os meus dias. Deus, eu quero viver a igreja que cumpre a tua missão. Muitos não entenderam isso. E ok, eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu não estou aqui para fazer a vontade das pessoas, nem as pessoas a minha vontade. O meu desejo é cumprir a missão de Deus, e Deus tem chamado a família da fé para ser uma resposta a uma sociedade em crise. Eu quero cumprir essa missão. Eu quero te convidar a cumprir essa missão junto. Isso é ser igreja. O que Deus tem para Pelotas? Você parou para pensar? O que Deus tem para nós? Às vezes nós fazemos a seguinte pergunta: Deus, por que a fome na África? Deus, por que o Senhor permite a corrupção em Brasília? Eu ouço tanto essas perguntas. Por que, Deus, que nós estamos passando por uma pandemia? Pergunta errada. Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: Deus, qual é? O que está acontecendo? Como o Senhor está agindo? Para que, como eu posso me colocar na missão para suprir a igreja, para suprir a cidade, para suprir o Brasil? Porque não existem somente corruptos, existem gente séria. E talvez Deus está te chamando para uma missão. A missão de Deus para você, quem sabe é ser um político, quem sabe é ser um empresário, quem sabe a missão que Deus tem, você vai participar dela através dos seus talentos. Mas a pergunta certa não é por que existe fome, é como que nós podemos mudar essa situação. Se esse é o teu desejo, Deus, como eu posso influenciar isso? Porque a pergunta simples não me responsabiliza, aliás, me torna apenas um crítico, um espectador. Deus não te criou para frequentar uma igreja. Quem recebe essa palavra aí, eu quero convidar todos vocês agora a clicar aí e compartilhar o link desse culto em todas as tuas redes sociais. Todos vocês, inclusive quem está aqui na igreja, faça isso. Compartilha com amigos, compartilha com pessoas nos teus grupos de WhatsApp. Faça isso, vamos alcançar pessoas nessa manhã. Deus não te criou para frequentar igreja. Deus não me criou para aos domingos me reunir, chegar aqui na igreja, sentar, abrir minha boquinha e receber uma palavra no meu coração, para abençoar a minha semana, para que eu tenha uma semana muito boa. Deus não nos chamou para a gente vir aqui e ouvir uma boa música. Isso é bom, é muito bom ouvir a nossa equipe adorando a Deus, é muito bom ouvir uma palavra, é muito bom frequentar a igreja, mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser, Deus me chamou para pertencer, Deus me chamou para entender a missão dEle e cumprir a missão dEle. Eu sei que é sério que eu estou falando. Muitas das vezes colegas, meus pastores, muitas vezes nós pastores temos uma visão equivocada do reino de Deus. Nós queremos reunir pessoas para ter pessoas, para ver o quão grande essa igreja está. Mas é maior do que isso. Deus tem uma missão, e nós participamos da missão de Deus. Nós não somos a missão. Não é uma missão particular, é uma missão. Tudo que envolve a igreja é uma missão global da igreja.
Então olha para Pelotas hoje, olha para a tua cidade, olha para o teu bairro, para a tua família, olha para essa igreja e perceba as necessidades que estão acontecendo à sua volta e diga: Deus, eu quero participar da tua missão. Qual é a missão? Salvar a humanidade, levar o reino de Deus para a nossa cidade, para essa sociedade em crise. Não é apenas levar o evangelho, mas é levar o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Você está entendendo isso? É maior do que isso. A missão de Deus é abençoar as nações. E Deus quer usar os seus filhos para isto. Deus quer usar a mim e você para isto. Faz sentido isso, gente? Olha só, é maior do que eu. Não é a minha igreja, não é o que Deus tem para mim, é o que Deus está fazendo e que eu posso participar. Deus está nos chamando para sermos essa igreja. Você sabe que existe um homem que eu me inspiro, e ele não é cristão, mas me inspiro muito em algumas das suas ideias. É Steve Jobs. Como assim? Olha, ele decidiu ter uma visão de tudo que ele fez como empresa, de maneira simples. Ele decidiu pegar o celular na época. Quem lembra como é que era o celular antes do iPhone? Como é que era o celular? Era um equipamento cheio de botões. Quanto mais botões, melhor era o celular. Quanto mais, se ele abrisse em 2, 3, 4, 5 vezes. A gente tinha uns celularzinhos assim, tinha uns que abriam assim, abria assim. E quanto mais cheio de coisinha ele fosse, melhor era. Aí vem um cara e projeta uma tela preta com um botão. Uma tela preta de vidro e um botão. O que é isso? Simplicidade. O que Deus quer fazer no mundo precisa de homens, mulheres, de igrejas simples, que tenham um botão. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que nós como igreja, vamos tirar alguns botões da igreja. Vamos tirar algumas teclas. São teclas demais, são adereços demais, são esquemas demais. E é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E ninguém às vezes entende muito bem. O chamado de Deus é um botão. É a missão de Deus. É alcançar nações. É levar o reino de Deus para todos os lugares do mundo. Alguém pode dizer amém por isso? Steve Jobs, ele tinha essa cultura. A simplicidade é a maior sofisticação. Algo simples é algo extremamente sofisticado, porque ser simples não é ser simplório. Ser simples é ser objetivo. Eu quero te convidar, vamos orar juntos, vamos buscar Deus juntos, para que nós possamos ser uma igreja simples. A igreja simples é uma resposta. A igreja de Atos era uma igreja extremamente simples. Eles se reuniam nos templos e nas casas. Eles tinham tudo em comum. Como isso mexe comigo, gente. Quando eu olho para os nossos pequenos grupos, para as nossas células, eu penso que nós vamos conquistar isso. Talvez nós não conquistemos ainda, eu sei que não. Mas ninguém vai roubar do meu coração a visão que Deus me deu. Uma igreja em que cada celebração que nós fazemos, nós percebemos o céu baixinho, Deus perto, com muita excelência, com muita honra a Deus. Mas durante a semana, através de cada pequeno grupo, de cada pessoa, de cada família, a gente se aproximando e tendo comunhão mútua. E além disso, servindo a esse mundo.
servindo ao mundo e se entregando por este mundo. Eu tenho certeza, presta atenção no que eu estou dizendo, se Jesus estivesse aqui no nosso meio hoje, cara, presta atenção no que eu vou te dizer, nós o criticaríamos muito, ele seria criticado por nós, porque ele não ia andar com aquelas pessoas que a gente julga que ele ia andar, e na sua época ele não andou, ele andou com pessoas simples, pessoas que nós chamaríamos de pessoas mundanas. Você não pensa que para mim é fácil enxergar isso? Há 4 anos atrás, Deus começou a trabalhar no meu coração e eu passei por crises profundas na minha vida, no meu ministério. Quando Deus me fez questionar muitas coisas que eu estava fazendo. E eu fiz um compromisso com Deus de ser pastor de uma igreja, de um botão. E não tem sido fácil trilhar esse caminho, irmão. Muita gente não entendeu. E veja bem, eu tenho um compromisso com Deus. E Deus tem me falado em meu coração. Eu estou mandando pessoas que vão compreender tem sido essa minha oração. Não queremos pessoas confusas, pessoas que querem uma igreja cheia de detalhes. Nós queremos algo simples. Quando essa mudança começou, eu olhei para esse lugar aqui que nós reunimos. E ele tinha um monte de coisa escrita, um monte de pilar, um monte de coisa aqui. Ele tinha um monte de detalhe aqui. Ele era todo colorido, cheio de coisa. Eu decidi botar uma cor só aqui. É preto. Por quê? Porque eu creio que isso é simples. Nós não somos esse lugar aqui. Eu quis tirar aquela pompa do lugar para dizer, não, cara, não é isso. É um botão, é algo simples. E a visão que Deus me deu, e aquilo que eu tenho, a visão de Deus para nós, para a igreja, é amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Tudo que tem a ver com isso, nós estamos. O que não tem a ver com isso, fora. Nós mudamos, nós inovamos, nós cremos nisso. Realmente, eu não pensei que ia ser tão difícil. Mas quando Deus chamou Abraão, Ele disse, muda. Eu quero te chamar aqui, presta atenção, o Senhor manda eu te dizer. Eu vou ler um texto, senão alguém vai dizer assim, pastor, tu pregou toda manhã e não leu um texto bíblico, é quase um herege. Então eu vou ler alguma coisa, eu vou achar algum texto aqui para a gente ler. Bom, a palavra de Deus para ti é, de ti farei. Gênesis capítulo 12. Versículo 2, de ti farei, de ti eu farei. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse, Abraão, muda. Você pode estar, irmãos, e quem nos conhece há mais anos, muitos pastores me procuraram e falavam, pastor, que lindo que Deus está fazendo na família da fé, na IB. E dentro do meu coração eu sabia, você nem tem ideia do que vai acontecer nos próximos anos. Posso te dizer uma coisa? Nem eu tinha. Hoje eu vejo que Deus está desenhando, Deus está nos chamando, dizendo, eu tenho uma missão para Pelotas. Eu tenho uma missão. Uma tela preta e um botão. Steve Jobs transformou a comunicação no mundo todo. Hoje todos os celulares, eles têm essa aparência. Uma tela, um botão. Agora o iPhone, a partir do, não lembro qual é o número, ele não tem mais botão. É só uma tela. E ele não tem menu. Ele é só uma tela. E ali está tudo. Você sabe que eu quero te convidar. Vem cá. Eu quero te convidar. Ei, Deus colocou, Deus depositou em ti. Se a gente está junto aqui, ainda que online, Deus depositou em ti, em mim, tudo que nós precisamos para cumprir a missão de Deus. Simples.
A minha oração, e se alguns de vocês têm se incomodado, se alguns de vocês têm pensado, Deus, eu acho que tem mais, eu acho que não é só isso, eu quero dizer que eu tenho orado exatamente por isso, para Deus nos incomodar. Eu me coloquei diante de Deus e digo, Deus, eu estou disposto a mexer, mesmo em coisas que estão aparentemente dando certo, porque dar certo não é sinal de que aquilo é missão de Deus. Aliás, faça o certo, mesmo que aparentemente o certo pareça não dar certo. A frase do saudoso apóstolo Laerte, que já está com o Senhor, ele ministrou aqui com a gente: faça o certo, mesmo quando o certo pareça não dar certo. Aleluia. Somos chamados para Deus, por isso. Eu quero terminar essa palavra. Ele usou seus filhos para cumprir a sua missão ao longo de toda a Bíblia, gente. Deus, olha para Moisés. Olha a história de Moisés. Foi num cestinho, foi indo para a casa de Faraó, cresceu, viu injustiças, matou um homem, foi para o deserto, casou-se. Então Deus usa toda a história dele e diz: Moisés, eu vou te levar como libertador para o Egito. Quem imaginaria o que ia acontecer com Moisés? Olha para Abraão, olha a história de Abraão. Abraão mente sobre Sara, Abraão passa diversas situações, mas Deus chama ele, Deus usa a história de Moisés, usa a história de Abraão para cumprir a missão dele. Olha para Davi, cara. Quem foi Davi? Por favor, um improvável. Davi era um improvável, o mais moço, um menino franzino da casa de seu pai, que estava no campo, quando o profeta vem ungir um novo rei, ele nem foi chamado. Por quê? Porque ele era improvável. Então ele é ungido rei, ele enfrenta Golias, ele salva Saul, ele serve Saul, ele se torna rei, ele comete um pecado gravíssimo, ele se arrepende, mas Deus olha para ele e diz: eu quero te usar para cumprir a minha missão. Olha para Paulo, um perseguidor, um matador de cristãos, estudou aos pés de Gamaliel, é o rabino Shaul, o nome dele bíblico. Nem Saulo, nem Paulo, não existe Saulo nem Paulo, é um nome só. Isso é uma confusão que a gente faz. Paulo não caiu do cavalo, a Bíblia não diz que ele andou de cavalo para cair do cavalo, a Bíblia diz que Paulo caiu. Percebe que a história dele vai andando e ele cai. Então Deus fala com ele, e aquele perseguidor, Deus diz: eu quero te usar para a minha missão. Quantos homens eu poderia citar? Ei, eu poderia dizer aqui: olha para o Regis, olha para o Renan, olha quem é o Ronald, olha quem é que está me assistindo aí, que não sei quem está online, né? Digamos que, sei lá, o Alexandre. Olha o Alexandre, olha a história dele. E daqui a pouquinho chega um dia que Deus diz: ei, eu estou te chamando, mas Senhor, eu sou improvável. Sim, eu tenho uma missão para a terra. A missão não é tua, a missão é minha, e eu estou te chamando para cumprir essa missão. E eu preciso usar a minha igreja para isso. Tudo que Deus vai fazer na terra vai passar pela sua noiva. Ela é a noiva do Cordeiro, somos a noiva do Cordeiro. E nós queremos ser um grupo, uma equipe, uma união de pessoas simples que decidiram pegar a sua vida, vamos supor que seja a sua vida, e dizer: Deus, não quero o meu propósito, não quero o meu chamado, eu quero a tua missão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Como se isso aqui fosse a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. Ou seja, não busque apenas uma realização de um sonho pessoal. Isso é na contramão do que os coaches estão dizendo, do que os analistas de comportamento estão falando. Não, busque seu desenho, você tem que ser feliz. Eu vou lhe dizer, Deus tem uma missão para nós. E vai chegar um dia, Abraão,
que você vai estar lá, no lugar onde estiver, e você vai olhar para trás e vai dizer: cara, valeu a pena. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nunca vi a sua descendência padecer necessidade. Cumpri a missão. Vai chegar um dia que você vai dizer assim: eu cumpri a missão, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero te convidar. Nós temos ainda 12 dias de jejum. Não, 10 dias de jejum. Não, 9 dias, não sei. Eu queria te convidar a intensificar a tua oração essa semana. Não é fácil sermos igreja simples. Essa palavra tem batido na minha cabeça há semanas. Não é fácil sermos a igreja de um só botão. Pastor, qual é o mais importante? Deixa eu te perguntar, qual é o mais importante da igreja? Se tudo nos fosse tirado, se nós tivéssemos que nos focar no que é mais importante, qual é o botão mais importante a permanecer? Discipulado. Eu encerro dizendo isso. Jesus, Ele chamou os seus e disse: ide por todo o mundo, fazendo discípulos. Melhor, Ele disse: indo pelo mundo, façam discípulos. Deixa eu te dizer qual é o único botão mais importante da igreja: é discípulos. É ser e fazer discípulos. Um discípulo que é a vontade do seu Senhor. Então, olha aqui, preste atenção no que eu vou te dizer, preste muita atenção. Você pode estar cheio de ideias, assim como eu. Você pode ser uma pessoa criativa, que sonha, que anota, que projeta. Eu devo ter mais de 100 blocos de notas, de anotações sobre projetos, sobre planos. Mas o mais importante é: você tem feito algum discípulo para Jesus? Você tem dedicado a sua vida para cuidar de uma pessoa? De quem você hoje tem investido a sua vida para fazer um discípulo de Jesus? Outra pergunta: quem você tem vivido uma relação que tem te transformado em melhor discípulo de Jesus? Ou você caminha sozinho? Você caminha isolado? Deus está te chamando. Deus está me chamando para ser discípulo de Jesus e romper todos os demais botões. Se não tem a ver com a missão de Deus, mudamos. Mesmo que esteja dando certo, mudamos. Existe algo novo de Deus para nós. Existe uma missão de Deus acontecendo e nós queremos mergulhar nesta missão. Isso tem sustentado o meu ânimo, porque se tem uma crise acontecendo lá fora, eu não preciso dizer assim: por que, Deus? Eu tenho que entender aonde eu posso me encaixar nisso, como eu posso mudar isso, como eu posso ser uma resposta. Eu quero orar com vocês. Vamos orar. Vamos colocar isso diante do Senhor nessa manhã. Nessa semana nós vamos ter culto presencial aqui na sexta-feira. As inscrições, o Júnior já vai liberar o formulário de inscrições nas nossas redes sociais. O Fernando, aliás, né? E coisa boa a gente estar junto, coisa boa a gente adorar a Deus. Mas quando você vir, quando você for participar da célula online, quando você for participar do jejum, das nossas lives, seja o que for, tenha isso em mente: nós nascemos para fazermos uma só coisa: manifestar Jesus aos homens. Aleluia, aleluia. Essas paredes não nos impedem, nem nos motivam a manifestar Jesus. Você que está aí me assistindo, se eu pudesse te fazer uma pergunta: qual sentimento vem no seu coração ao ouvir essa palavra?
que brota dentro do teu coração quando você ouve essa palavra? Pode dar um mute na música aí que o Regis está tocando aqui. Qual é o sentimento que vem no teu coração? Sabe o que vem no meu coração? Esperança. Vem no meu coração calma. Sabe, não é tudo sobre mim. Deus não tem que cumprir tudo na minha geração. Nós vivemos às vezes um estilo de vida que parece que Jesus tem que voltar na nossa geração, Jesus tem que salvar o mundo na nossa geração, Jesus tem que fazer tudo na nossa geração, porque afinal é a nossa geração. Não, nós somos partes de um propósito maior. Seja o que for que você faça. Eu não sei se você é um empresário, se você é um funcionário, se você é alguém que está desempregado. Não sei qual é a tua profissão, não sei o que você faz da vida, mas eu sei que isso, o que tu está fazendo hoje, precisa contribuir para a missão. Você precisa se enxergar cumprindo a missão de Deus. Tudo que você for fazer só vai encontrar sentido se você perceber que você está cumprindo a missão. Amém? Aleluia. Aleluia. Um botão. Vamos orar juntos. Aleluia. Semana passada, o Maico disse: quem é Jesus para você? Aleluia. Espírito Santo, nós precisamos ser sensíveis, Deus. Porque o sistema nos leva a ser complicados. Aleluia, Senhor, a minha, cada um de nós, cada um que está em casa, cada um que está assistindo essa mensagem, Senhor, seja dessa igreja, de outra igreja, que o Senhor use essa manhã, esse tempo, para despertar-nos a vivermos intencionalmente a missão de Deus, que é maior do que nós. Peça a Deus um coração sensível. Vamos, eu quero que você ore agora. Eu quero que você ore na sua casa aí. Mesmo que nós estamos online, mas essa mensagem é muito maior que a distância que nós estamos. Aleluia. Restaura, reacende a chama da paixão por ti, nos faz reviver, em ti renascer a geração que queima de amor por ti. Viveremos pra jamais. Oh, aleluia, levante o som da sua TV e adore a Ele aí. Viveremos pra te adorar, em espírito e em verdade, como incenso suave. Viveremos pra te amar, viveremos pra te adorar. Declara isso aí o mais alto que você puder. Em espírito e verdade, Simplesmente assim, Senhor. Simplesmente assim. como incenso
viveremos pra te amar, viveremos pra te adorar, em espírito e em verdade, como incenso suave. Acende o fogo, reacende a chama da paixão por ti, incendeia a noite.